pessoal, tudo bem? Pastor Carlos aqui do canal Valores do Reino. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o derramamento do Espírito Santo prometido ali pelo profeta Joel, lá no livro de Joel 2, versículo 28, onde a palavra de Deus diz: e há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos jovens profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos moços terão visões. Então veja, Joel, ele trouxe uma profecia que se cumpriu lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando Pedro, pregando ali, trouxe a mensagem de arrependimento. E depois ali de que pessoas, ao ouvir o Evangelho e acontecer ali os sinais, promovidos pelo Espírito Santo, já o Pedro, ele diz em Atos que, como está escrito nos dias do profeta Joel, e ele cita esse texto, que há de ser que derramaria do meu Espírito sobre toda a carne. Mas sabe, uma coisa que é interessante a gente entender é que ali foi o começo dessa profecia. Mas essa profecia ela ainda não se cumpriu totalmente, ela se cumpriu em parte. Por quê? Porque na verdade começou ali em Pentecoste, e há 2000 anos isso tem acontecido com todos aqueles que aceitam a Jesus, se arrependem de seus pecados e nascem de novo. Então é derramado o Espírito Santo, nós cremos, eu não sou cessacionista, eu sou continuista, eu acredito nos dons do Espírito Santo para a igreja hoje, sim. Então essa promessa ela tem acontecido, sobre a igreja, sobre os filhos de Deus. E o que acontece? Essa mensagem sobre toda a carne, ela vai se cumprir no milênio. Porque hoje o Espírito Santo é derramado só sobre a igreja, sobre aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Mas a gente tem que lembrar que depois do arrebatamento da igreja, eu sou pré-tribulacionista, eu não, a Bíblia depois do arrebatamento da igreja, a terra vai ter 7 anos debaixo, de tribulação, 3 anos e meio da falsa paz, enquanto Cristo vai fazer uma aliança com Israel, uma aliança de 7 anos, porém vai ser quebrado com 3 anos e meio, quando ele construir o templo e querer se assentar ao trono e exigir adoração. Isso está lá no livro de Daniel capítulo 9, 70 semanas proféticas. E depois 3 anos e meio finais, onde Deus vai derramar toda a sua ira, os juízos que a Bíblia promete. E ali no Vale do Meguido, quando os exércitos da terra estiverem reunidos para destruir Israel, na batalha do Armagedon, Zacarias fala que Jesus ele desce, ali no Monte das Oliveiras com seus santos, que é a igreja. Judas também fala isso, o livro de Judas, que ele virá com seus santos. E ali terá o julgamento das nações, e todos os ímpios da terra serão destruídos. Israel, isso aí você vai ver em Zacarias 12, 13, 14, vai se arrepender de seus pecados, reconhecer o Messias. Haverá nações também que reconhecerão e serão salvos. O que vai acontecer depois disso? O anticristo falso profeta vai ser destruído com o sopro da boca de Cristo. O diabo e os demônios vão ser aprisionados por 1000 anos. Então se estabelece um milênio, 1000 anos de paz na terra, onde a terra vai voltar ao seu estado original, os animais vão perder a ferocidade, o mal e o pecado vai ser extinguido, porque Satanás e os demônios vão estar presos por 1000 anos. Toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, porque Jesus ele vai reinar nessa terra por 1000 anos, seu trono vai ser estabelecido ali em Israel.
Jerusalém celeste vai descer sobre a Jerusalém terrena. Apocalipse 21, versículo 2. E vi também a nova Jerusalém que descia adornada como a noiva. Então ela vai descer. E haverá um governo milenar. Nós reinaremos com Jesus, estaremos glorificados. E nesse período a Bíblia diz que toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor. É aí que se cumpre a profecia de Joel, né? Por quê? Porque aí, como ele disse, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, se é sobre toda a carne, né? Nesse período, a igreja vai estar reinando com Cristo, o pecado foi extinguido e a lei do Senhor vai ser disseminada sobre toda a terra. Então, será 1000 anos de paz com Cristo. Cristo vai ser o Rei absoluto durante esses 1000 anos. E todos adorarão ao Senhor. A partir do momento que as pessoas elas vão servir a Deus e adorar a Deus, elas vão receber o Espírito Santo. Elas receberão, né, a plenitude de Deus. E toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Então, se cumpre na íntegra, né, a profecia de Joel que começou lá em Atos, né? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então é interessante ressaltar isso, né? Que hoje o Espírito Santo ele é derramado sobre a igreja somente. O ímpio não pode receber o Espírito Santo. Se o ímpio não se converter de seus pecados, se ele não aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, não reconhecer que precisa de Cristo, não se tornar membro do corpo de Cristo, né? Se ele continuar na velha vida, ele não pode receber o Espírito Santo. Automaticamente, pessoal, eles não estão nessa contagem. Então, somente a igreja hoje é cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo ele se manifesta através da igreja, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo. Mas no milênio, Jesus vai estar governando a terra por 1000 anos. Satanás e os demônios vão estar presos. Toda a terra vai se encher do conhecimento do Senhor. A Bíblia fala sobre isso. Isaías dá vários exemplos. E aí sim, se cumpre então na íntegra que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, todos serão, né, cheios do Espírito Santo. Será um período de paz mundial, de construção, de harmonia, a terra produzindo em abastança, as armas sendo destruídas, queimadas, as armas bélicas. Então vai ser um período que nós ansiamos muito. Primeiro ser arrebatado. E é interessante que depois do arrebatamento para os cristãos vai acontecer o tribunal de Cristo. Eis que venho sem demora e comigo está o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Então nós teremos galardão, né? Depois vem as bodas do Cordeiro, onde Jesus falou que nós nos assentaremos com Abraão, Isaac e Jacó. E isso num período de 7 anos, enquanto a terra vai estar vivendo o engano do anticristo. Depois vem a ira de Deus, né? Então é um período terrível. Mateus ele disse que nunca houve e jamais haverá tamanha tribulação como nesse período. E por causa dos escolhidos serão abreviados esses dias, né? E aí a gente tem que entender também que essa passagem não é para a igreja já foi arrebatada. Está falando de Israel, o texto em cima fala aí das grávidas, das que amamentam, orar para que a vossa fuga não seja no sábado, no inverno. Então a igreja não guarda o sábado, são judeus. E inverno fica difícil a fuga, né? E será uma grande tribulação sobre a terra. E a igreja não passa grande tribulação. A Bíblia diz, porque guardaste a palavra do meu testemunho, também vos guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre a terra. Está lá na igreja de Filadélfia, em Apocalipse 3:10. Tá, então a igreja não passa grande tribulação. Mas é isso, queridos. Toda a terra vai receber a plenitude do Espírito no milênio. Hoje é somente a igreja.
Mas naquele dia, toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Então, será derramado do Espírito sobre toda a carne. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se inscreve aí no canal. Curte. Aperte o sininho ali. E divulga esse vídeo. Me ajuda a pregar o Evangelho para o maior número de pessoas possível. Tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Deus abençoe tua vida em nome de Jesus.